Livro de Levítico, qual o capítulo 21. Enquanto a igreja procura Levítico 21, quero estar externando os meus agradecimentos. Quero magnificar a Deus, o Todo-Poderoso. Louvo a Deus pela igreja, a noiva de Cristo. Agradeço pelo convite do meu grande amigo Bispo Washington. Um prazer em conhecer o apóstolo. Deus abençoe. Afinal, é um grande homem escolhido por Deus. Deus abençoe o Senhor, a tua família, a todos os obreiros dessa casa. Amém? Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus? Livro de Levítico, capítulo 21, verso 16. Quero que todos encontrem e prestem atenção no que Deus tem a falar conosco esta noite. Terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, capítulo 21, e o versículo é o 16. Vou esperar que todos se encontrem. Livro de Levítico, capítulo 16. Alguém consegue auxiliar as irmãs ali? Em nome de Jesus. Levítico 21, verso 16. Glória a Deus. Esse aí não para, isso está justamente de GT. Levítico 21, 16. Todos encontraram? Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Nenhum dos seus descendentes na sua geração em que houver algum defeito se aproximará do altar do Senhor. Seja homem, pois nenhum homem que houver algum defeito, seja homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, ou um homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Repitam comigo: ou o homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Lucas capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 6, e o seu versículo é o 6. Tem Mateus aí, vai escolhendo Mateus, Marcos, Lucas, aí vai chegar. Novo Testamento, vai escolhendo devagar. Lucas capítulo 6 e verso 6 diz assim: E aconteceu que no outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E achava-se ali um homem que tinha a mão direita ressequida. E você diz amém. Amém. Antes de tomar o teu assento, olha para um ou dois crentes e diz assim para ele: se não veio para a glória, sentou do lado do crente errado. Se assenta aplaudindo em nome do Senhor Jesus.
Quando lemos o Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 6, iremos contestar o que aquele homem estava fazendo dentro de uma sinagoga, já que ele tinha defeito. A lei de Moisés proibia pessoas que tinham deficiência em entrar dentro do templo. Mas é claro que essa lei está dizendo sobre o templo e não a sinagoga. Mas o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre o templo e sobre sinagoga? No livro de Atos, capítulo 3, havia um homem cego durante 40 anos junto à porta do templo, chamada Formosa. Foi quando aquele homem estava ali, com a sua mão estendida, esperando receber alguma coisa. Foi quando ele avistou dois homens, dois ungidos, era Pedro e João. Ele estende a sua mão, esperando receber alguma esmola. Foi quando Pedro se aproxima daquele coxo, junto à porta do templo. E Pedro disse para aquele homem: olha para nós. Porque tem gente que é assim. Tem gente que diz: não olha para mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Mas Pedro era diferente. Pedro disse: não, pode olhar para mim, porque eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Pegando o coxo pela mão, o coxo deu-se um salto, afirmou-se os atentos. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Entrou no templo, pulando e glorificando a Deus. Veja que quando foi curado dentro do templo, mas enquanto estava enfermo fora do templo. De fato, a lei mosaica proibia pessoas com deficiência a entrar no templo sagrado. Templo, até o momento, só existiam três: o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. E esses três templos jamais se coexistiram. A Bíblia diz que depois que o povo pecou, o povo foi levado cativo à Babilônia. O templo de Jerusalém estava à altura do chão, fora destruído. E o povo, estando cativo, sente saudades do culto, sente saudades do templo, sente saudades do hino, dos salmos, da comunhão com os irmãos. Foi quando um homem chamado Esdras percebeu a necessidade do teu povo e novamente em buscar a Deus. Já que Esdras tinha amizade com o rei da época, agora não é mais o antigo rei Nabucodonosor, e sim o rei do antigo Medo-Persa, que já tinha conquistado a Babilônia. Foi quando Esdras se aproxima do rei e disse: ó rei, quero te fazer um pedido. Permita-nos que aqui na Babilônia o Senhor nos conceda um lugarzinho, um espaço que nós possamos construir para adorar o nosso Deus. Veja que desde o tempo de Mesaque, Sadraque e Abednego, a nossa religião está permitida aqui na Babilônia. E aí de quem blasfemar contra o nosso Deus. Então a ordem foi concedida. E eles tiveram a ideia de construir uma casinha, e o nome dela foi colocado de sinagoga. A primeira sinagoga foi construída na Babilônia.
Mas o que a palavra sinagoga significa? Ora, sinagoga significa casa de oração, ou casa de reunião. E a primeira sinagoga foi construída na Babilônia. Só que quando Esdras confeccionou o estatuto da sinagoga, ele disse que fica permitido pessoas com defeito em participar do culto na sinagoga, mas não pode passar de 6 pessoas. Ele disse que coloque aí também que os lugares deles têm que ser na última fileira, e eles têm que ser o último a entrar no culto e o primeiro a sair, para os defeitos deles não constranger ninguém, para eles não ter de cumprimentar ninguém. Eles vão ter que ser o último a entrar no culto e o primeiro a sair. A sinagoga tinha centros demarcados para pessoas com defeito, assim como um coletivo, assim como uma instituição pública. Assim eram os bancos reservados no culto da sinagoga. Mas logo o decreto do rei saiu, e a ordem era: volte para Jerusalém e reconstrua o templo do Senhor. E essa fundação começou pelo altar, porque lugar de restauração é no altar, lugar de adoração é no altar, lugar de santificação é no altar. Mas logo a obra foi embargada, e a Bíblia diz que o povo voltou para construir as suas próprias casas, sem templo, sem muro, sem porta. Mas o povo voltou para construir as suas próprias casas. 16 anos se passaram, e o povo dizia: não é tempo de edificar a casa do Senhor, não é tempo de reconstruir, não é tempo de voltarmos à presença de Deus. Foi quando Deus levantou um profeta chamado Ageu e disse assim: subi ao monte, cortai madeira e reconstrua a minha casa, diz o Senhor, porque eu, o Senhor dos exércitos, serei glorificado nela. Ageu pregou, o espírito do povo se animou, arregaçaram as mangas, cortaram madeira e reconstruíram aquela casa de tábua chamada de Zorobabel. Essa casa de Zorobabel é o segundo templo construído em Israel. E essa reconstrução demorou nada mais, nada menos do que 20 anos. Ao cabo dos 20 anos, é chegado o dia da inauguração do templo. Os mais velhos choravam de alegria, lembrando da glória da casa de Salomão. Mas os mais jovens apóstolos davam risada, caçoavam, tamanho a pequenez, a dimensão daquele templo de tábua comparado com a glória da casa de Salomão. Não podia se comparar em ouro, não podia se comparar em prata e nem em pedras preciosas, mas o Senhor ainda habitava naquele lugar. Foi quando Deus levantou Ageu mais uma vez e disse assim: minha é a prata, meu é o ouro, mas a glória da última casa será maior do que a da primeira. O tempo foi passando e o povo se esqueceu da profecia do profeta Ageu. O povo já não ia mais para a casa de Deus adorar. Os assentos já estavam vazios. Que diz a história
história que o povo já não ia mais para o templo do Senhor, ia apenas uma vez por ano, por obrigação. Mas diz os historiadores que aonde tinha um vilarejo com apenas 10 famílias, lá se edificava uma sinagoga. E as sinagogas foram se multiplicando. Já eram 480 sinagogas nas cidades circunvizinhas de Jerusalém. As sinagogas eram grandes, eram luxuosos, enquanto o templo do Senhor permanecia pequeno, permanecia humilde, permanecia de madeira, mas o Senhor ainda habitava naquele lugar. 500 anos se passou, em que agora nós entra no ano 20 antes de Cristo. As sinagogas se multiplicaram, já eram 480 sinagogas. O povo já não ia mais para o templo. E agora a Bíblia nos mostra que se assenta no trono, que se assenta no poder, um homem chamado Herodes. Um homem soberbo, que ele auto se titula Herodes o Grande. E ele percebe a antipatia do povo pelo templo. Como todo político, faz uma jogada para ganhar o coração do povo. E ele começa a reconstrução no templo do Senhor. E esse templo é ampliado, é reformado, 40 vezes maior do que o templo de Salomão. Agora a profecia de Ageu se cumpriu. A glória da última casa é maior do que a da primeira. E esta reconstrução demorou 60 anos. Aos cabos de 60 anos, o templo já estava em pé. Mas existia um lugar no templo que Herodes não podia entrar. Um lugar chamado Santo do Santo, aonde só quem é sacerdote pode pisar. Como que Herodes pode construir o altar do Senhor? Como que Herodes pode cobrir de ouro, de prata, as paredes do santuário do Senhor? Foi quando foi necessário um treinamento de 1000 sacerdotes pedreiros, 1000 sacerdotes que sabiam pegar na colher, 1000 sacerdotes que sabiam pegar a enxada para reconstruir o altar do Senhor. E essa reconstrução era feita com vários grupos de sacerdotes. Mas diz o historiador Jerônimo, assim como também o historiador Ruggi Chambliss, nos conta que no final de tarde, no dia fatídico de trabalho, eles estavam trabalhando no ampliamento daquelas grandes paredes. E uma daquelas grandes pedras vai se deslocar da orla. O comprimento daquelas pedras eram 3 metros de comprimento, 3 metros de largura e 4 metros de altura. Não me pergunte o peso daquele bloco, mas diz o historiador que no fim de tarde, uma daquelas grandes pedras se desloca da tua orla e cai sobre a mão direita de um daqueles sacerdotes. Quando a pedra cai sobre a mão do sacerdote, ela quebrou todos os ossos da mão do sacerdote. Tamanha foi a pancada, tamanha era a dor. Quando a pedra caiu, ela quebrou todos os ossos da mão. A pedra não quebrou somente os ossos da mão. Ela se rompeu-se os ligamentos, lesionou-se o tronco nervoso. E aquele homem, com a tua mão,
debaixo da pedra, todos os ossos da tua mão estavam quebrados. E ele, gritando de dor, com a tua mão debaixo da pedra, no pequeno declínio, no pequeno zar, ele consegue retirar a tua mão. E todos os ossos da mão estavam quebrados. Ao contemplar a mão direita, ele se lembrou do que estava escrito na lei de Moisés: nenhum dos descendentes de Arão que tiver algum defeito se chegará ao altar do Senhor, seja homem cego, coxo, ou com o pé quebrado, ou com a mão quebrada. Quando a pedra caiu, ela não quebrou a mão do sacerdote, ela quebrou a chamada do sacerdote. Quando a pedra cai sobre a mão do sacerdote, ela quebrou os sonhos daquele homem, ela quebrou os anseios ministeriais. Agora, por conta da tua mão está quebrada, ele vai ser jogado para fora do culto do templo. Nem mesmo trabalhar de pedreiro ele pode mais, por conta da tua mão está quebrada. Nem mesmo adorar a Deus no lugar que ele mesmo ajudou a construir, ele pode mais, por conta da tua mão direita está quebrada. E se aquele homem quiser ter algum contato com o teu Deus, com a tua religião, com o culto, com os salmos e com os irmãos, ele vai ter que procurar uma sinagoga. O tempo foi passando e aquele homem cada dia mais triste, por conta que a mão tinha sido quebrado todos os ossos, por conta que o nervo tinha lesionado e rompido o tronco nervoso. A passar o tempo, a mão começou a atrofiar. É por isso que ele era chamado como um homem da mão seca, como um homem da mão ressequida, ou como um homem da mão mirrada. E aquele homem nem podia mais trabalhar para sustentar a tua família. Mas é chegado um certo dia, pastor, que ele sente saudades do culto. Ele sente saudade do teu Deus. E diz: eu vou no culto da sinagoga. Mas para entrar no culto da sinagoga não era tão simples assim, meus irmãos. Ele tinha que procurar o príncipe da sinagoga. Quando ele chega até o príncipe da sinagoga, o príncipe olha para o mão dele e diz: você tem defeito. Rapaz, o culto da sinagoga só pode 6 pessoas com defeito. Eu tenho que ver se tem vaga para você. Porque se não tiver vaga, ele vai ficar mais para frente. Mas olhando bem aqui, não é que você está com sorte, tem uma vaga aí? Então anota o meu nome aí, fulano de tal. Quando ele vira as costas para ir embora, o príncipe disse: não, ei, volta aqui. Aqui tem regra. Você tem defeito. Primeira regra: você tem que ser o último a entrar e o primeiro a sair. Para você não ter que cumprimentar ninguém, para você não abraçar ninguém, para o seu defeito não constranger ninguém, você vai ter que ser o último a entrar e o primeiro a sair. Ele disse: não tem problema, eu só quero participar do culto. Meu Deus! Segunda regra: a sinagoga é redonda e no meio tem um altar, no meio tem um púlpito, e em cima do púlpito fica o rabino, fica o pregador. Nós temos o costume de fazer perguntas, mas como você tem defeito, você está proibido. Nós, quando queremos fazer
pergunta, primeira coisa, a gente se levanta. Segundo, vem pro meio. Terceiro, levanta a mão, faz a pergunta e o rabino responde. Mas como você tem defeito, está proibido de se levantar. Não pode ir para o meio e nem pense em levantar a tua mão. Se um defeituoso se levantasse no culto da sinagoga, vinha um diabo maior que o irmão aqui e sentava ele, senão expulsava do culto, porque quebrou a regra da sinagoga. Ele disse: não tem problema, eu só quero participar do culto, eu só quero ouvir os louvores, eu só quero ouvir a palavra. Olha lá, não vai se levantar, não vai para o meio e nem pense em levantar a tua mão, porque tem gente que só vem para o culto se ele for pregar, tem gente que só vem para o culto se ele for cantar, tem gente que só vem para o culto se tiver oportunidade. Mas quem vem adorar não quer saber onde vai sentar. Quem vem adorar, ele sempre vai pular. Eu não vou me levantar, tampouco vou pro meio, e não vou levantar a minha mão. Eu só quero ouvir a palavra. O que o príncipe da sinagoga não sabia, quem era o pregador que estava agendado naquele culto. Talvez ele pensou que seria Bilal, talvez ele pensou que seria Gamaliel, mas o pregador que estava agendado para pregar naquele culto era o rabino da Galileia, Jesus Cristo de Nazaré. Tem mais alguma regra aí? Não, já consultei o estatuto, está tudo certo. Até o dia do culto. Aquele homem coloca uma túnica longa nos seus ombros e esconde a tua mão. E ele fica na porta da sinagoga esperando todo mundo entrar. Quando ele acha que todo mundo entrou, conforme o estatuto da sinagoga, ele se assenta na última cadeira. E ele senta e espera o culto começar. Ele achou que tinha chegado todo mundo. Mas pregador que mora longe, não conhece o caminho direito e às vezes se atrasa. Mas de repente, quem entra no culto? O pregador. Jesus Cristo de Nazaré. Não, eu vou repetir para você pegar. Jesus chegou no culto. Jesus chegou na chama pentecostal. E Jesus já entra no culto, já vai logo pro meio. Porque o lugar de Jesus não é o canto. O lugar de Jesus é o meio. Eu creio que Jesus está em nosso meio. Porque quando houver 2 ou 3, será que aqui tem? Será que aqui tem? Reunimos em nome, ali eu estou no meio. Jesus chega no culto e já vai logo pro meio. Porque no lugar de Jesus, minha irmã, não é no canto. No lugar de Jesus é no meio. Então Jesus chega no meio e começa a subir a tribuna. E ele sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. No alto e no centro daquela grande sinagoga, Jesus assume a tribuna. E embaixo do púlpito tinha uma arca, tinha um caixote, que tinha os ensinamentos dos salmos, dos profetas e da Torá. Vinha um assistente, abria a caixa, pegava o rolo e entregava ao rabino. Jesus pega o rolo, abre e lê.
E da onde Jesus lê, ele começa a pregar. Mas Jesus pregava demais, porque ele pregava com quem tem autoridade. Os rabinos daquela época pregavam assim: fulano de tal falou isso, Beltrano falou aquilo outro. Mas Jesus era diferente. Jesus pregava assim: eu porém vos digo, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Moisés falou, mas a última palavra é minha. Jesus está pregando, a glória está descendo. Os escribas, fariseus de boca aberta: que palavra é esta? Que doutrina é esta? Que pregação é esta? Que unção é esta? Que rabino é este? Que rabone é este? Para onde que ele vem? Fiquei sabendo que veio lá de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Nazaré não presta, mas Vinabedu não presta. Jesus está falando. E a glória está descendo. De repente, Jesus para de pregar. E quando Jesus fica em silêncio, alguma coisa vai acontecer. Jesus estava pregando e de repente fica calado. Aí Jesus faz assim, começa a olhar pulou e disse: ei, você. Aí o escriba disse: ele disse não, mas atrás. O fariseu disse: ele disse não, mas atrás. O famoso ele disse não, mas atrás. Não, mais atrás. Quando chegou na última fileira, no último lugar, ele olhou para trás, não tinha mais ninguém. Era ele. Jesus disse: levanta-te. Quem lembra da primeira regra? Não podia se levantar. Se o defeituoso se levantasse, vinha um diabo, um grandão, e fazia o quê? Cena. Ou se não, expulsava do culto. Porque toda igreja tem um que é mais radical. Aí o defeituoso do lado dele disse: rapaz, levanta não. Rapaz, levanta não. Olha o tamanho do diabo. Sabe o que ele respondeu, meu irmão? Eu vou levantar sim, porque quem mandou levantar foi Jesus. Quem te levantou não foi o homem. Quem te levantou foi Deus. Quem te levantou não foi pastor, pregador, produtor. Quem te levantou foi Deus. E se Deus que te levantou, você vai permanecer em pé. Se Deus que te levantou, você vai permanecer em pé. Deixa eu replay. Só a glória que tem. Só quem tem recebe. Só recebe quem tem. Só quem tem o glória. Aí Jesus disse para ele: levanta-te. Os escribas, os fariseus, com dor de cotovelo. Porque quando Deus manda levantar o irmão, os fariseus ficam com dor de cotovelo. Aí Jesus disse: levanta-te. Aí ele se levantou e permaneceu de pé. Não, vou ler de novo o verso 8 para você entender. E ele se levantou e permaneceu de pé. Porque quando Deus levanta, ninguém
ninguém derruba. Quando Deus levanta, ninguém abate. Se jogar pra fora, vai nada. Quem te levantou foi Deus. Não vai bater expulsão, não nada. Quem te levantou foi Deus. Foi Deus. Vai permanecer até. O medo disso foi Deus que me levantou. Os escribas fariseus que inveja, mas não tem problema não. Quem levantou foi Deus. Aí Jesus olha para ele e fala: vem pro meio. Mas no meio é só os bons. No meio é só os importantes. No meio é só os advogados. Aí Jesus olhou para o homem que tem defeito e disse: vem pro meio. E crê que Deus levanta quem tem defeito. Mas pastor, eu tenho defeito, mas foi Deus que te levantou. No meio, aí ele foi no meio. Talvez eu esteja pregando para alguém que vai me dizer: pastor, é porque você não sabe que eu estou passando. Eu não sou irmão da pregação, eu não sou irmã da oração, da intercessão, do jejum, da oração, não. Eu sou irmão do canto, eu fico no canto, ninguém me olha, eu fico no canto, ninguém me vê, eu fico no canto, ninguém me dá oportunidade. Mas hoje Jesus está invertendo as coisas, está tirando gente do canto e trazendo para o meio. Jesus disse, mano, vem. Ele não disse vai, porque vai é mandar e vem é chamar. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Se foi Deus que te chamou, vai dar tudo certo. Porque quando Deus chama, ninguém para. Quando Deus chama, ninguém trava. Ei, quem te levantou foi Deus. Macumba não te derruba. Reforma não te derruba. Aleluia não te derruba. Feitiço não te derruba. Porque quem te levantou foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Lama, segunda lá, canta lá, chega lá, canta lá. Aí ele foi pro meio. Mas logo era assim. Mas foi Deus que levantou. Mas ela tem defeito. Mas foi Jesus que chamou. No meio. Aí ele foi pro meio. Todo mundo olhando na sinagoga. Daquele homem no meio. Aí Jesus olha para ele e disse: estenda a tua mão. Quem se lembra da última regra? Não podia levantar a. Aí Jesus disse: estenda a sua mão. Eu quero acreditar que aquele homem fez assim, ó. Aí Jesus disse: essa não, porque eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim neste culto com médico, eu vim neste culto foi para te curar, eu vim neste culto foi para te libertar. Não, a glória não vai ser o homem, a glória não vai ser o médico, a glória vai ser de Deus.
Agora ele baixa a mão e vai levantar a mão ruim. E a mão foi restaurada. Eu agradeço aos céus. Deus que levaram-me. Deus que levaram-me. Deus que leu uma nova pele. E Deus que restaurou o vale dos ossos, agora também restaura a mão seca, seca, seca. É aquele homem não acreditava, chorando de frente com Jesus, porque a sua mão tinha sido curada. Aí Jesus olha para ele e fala: está fazendo o que aqui ainda, rapaz? Como assim, mestre? O Senhor me curou. Está fazendo o que aqui ainda? Você não entendeu, né? Não. Quando eu vim neste culto, eu não vim para curar a tua mão. Quando Jesus curou a mão, ele não estava curando a mão, ele estava devolvendo o sacerdócio. Ele estava devolvendo o ministério. Jesus estava dizendo para aquele homem: ei, sacerdote da mão quebrada, eu me esqueci de você. Eu vim neste culto foi só para te curar. Eu vim neste culto foi só para te libertar. Eu não me esqueci de você. Quando Jesus restaurou a mão, Jesus não restaurou a mão, ele restaurou o chamado, ele restaurou o ministério, ele restaurou o sacerdócio. Talvez eu esteja pregando para alguém que esteja com medo do altar. Talvez eu esteja pregando para alguém que está com medo do microfone. Você pode ter perdido até o manto sacerdotal. Tu pode ter perdido o urim, todo o urim, a tua vida. Mas tu não perdeu a unção de Deus que está sobre a tua vida. Aí ele começa a entender que Jesus começa a devolver o ministério. Aí Jesus fala: está fazendo o que aqui ainda? Aí ele entendeu. Ele vai olhar para a mão dele saudável e vai virar para a igreja da sinagoga e vai dar tchauzinho para os escribas, vai dar tchauzinho para os fariseus, vai dar tchauzinho para os fofoqueiros e vai dizer: sinagoga nunca mais, porque sinagoga é coisa pequena e templo é coisa grande. Sinagoga é coisa do homem, o templo é coisa de Deus. O altar do Senhor te espera. Agora ele vai sair da sinagoga dando tchauzinho. Para quem tinha dor de cotovelo, vai ter que aguentar mais essa. Agora ele vai na casa do sumo sacerdote. Aí ele bate na porta. Eu vim me inscrever para ser sacerdote. Mas não é você o homem da mão quebrada? O homem da mão errada? Era. Jesus me curou. Vocês me barraram na lei de Moisés. Agora eu vou ler para vocês. Também está escrito aí: devolva o que é meu, devolva a minha vida, devolva a minha escola, devolva o meu manto sacerdotal, porque hoje o altar do Senhor me espera. É hoje que eu vou oferecer o pão do Senhor. Se coloque de pé, pelo nome de Jesus. Hoje eu posso sentir a presença do Espírito Santo neste lugar.
você. Não vem nesse mundo só para te restaurar. Vem nesse mundo só para te libertar. Eu não esqueci das promessas que eu fiz para você. Jesus fez tudo só por causa de você. Só na noite tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. Só crê que o homem palavra. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver. Não diga não pelos gritos, porque pregador pentecostal grita mesmo. Pregador pentecostal aplaude mesmo. Pregador pentecostal sente o fogo mesmo. Deixa eu ver aqui quem veio adorar. Deixa eu ver aqui quem veio adorar. Só ouve a palavra clamar, que o servo de Jericó clamava. Para quem não sabe, a palavra clamar é gritar. Para quem não sabe, a palavra clamar é erguer a voz. Para quem não sabe, a palavra clamar é falar alto e bom tom. Mas pastor, eu não gosto de crente que grita. É porque Deus não é surdo. Não é que Deus é surdo, é que eu não sou mudo. Não é que Deus é surdo, é que a igreja não é muda. Mas eu não gosto de grito. Então tu não gosta de Pedro. Porque a Bíblia diz que Pedro ergueu a voz e 3.000 almas se converteram. Mas eu não gosto de crente que grita. Então tu não gosta de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus chegou no sepulcro de Lázaro. Ele poderia ter falado baixinho, mas não, ele gritou: Lázaro, vem para fora. Mas ainda não gosto de grito. E também para receber vitória não presta. Porque a Bíblia diz que o povo rodeou Jericó. 1, 4, 5, 7 voltas, nada aconteceu. Passou sacerdote, passou levita, tocaram buzina e nada aconteceu. Mas quando a coisa de Deus entrou, as muralhas se encheu. Mas não gosto de crente que grita. Então nem para ser salvo não serve. Porque a Bíblia diz que Jesus estava na cruz, estava pregado, estava todo bonito, estava todo ensanguentado. Poderia ter falado baixinho, mas não. Ele olhou para o céu e gritou: Pai, Pai, está consumado. Para encerrar, não gosto de grito. Então nem para ser arrebatado tu serve. Porque a mesma Bíblia que diz que o mesmo Senhor descerá do céu como a marido, ou seja, no grito. Essa igreja nasceu no grito. Essa sala no grito. E vai ser arrebatada no grito. E assim, eu agradeço a minha oportunidade e as palmas do meu Jesus.